Alô, time RL, só vem resenha Loading no ar. E hoje a gente vai fazer uma resenha super especial, então se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. E claro, compartilha esse conteúdo, manda as suas perguntas, porque hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele foi jogador, é treinador e hoje ele preside o Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro e da Federação Nacional de Atletas, Alfredo Sampaio. É um prazer ter você aqui. Ô, Vanessa, obrigado, o prazer é meu, obrigado pelo convite. É muito bom sempre bater papo sobre futebol. Então, vamos lá. Então, bem-vindo. Temos Obrigado. muitas perguntas para te fazer e entender como é que funciona esse meandro do futebol. Para me acompanhar, estou aqui com o Sérgio Ramos da Baixada, Guilherme. Não pode ser diferente. O Brabo tá aqui. Muito prazer, tá, Vanessa? Sempre bom B. estar aqui com Oliver. As pessoas estão importantes aqui, né? A gente tá bem. E Prazer. também Patrick Chaia. Fala, Vanessa, muito obrigado. Muito feliz pela oportunidade de debater assuntos quentíssimos aqui do futebol brasileiro. E para começar, Alfredo, eu acho que é o assunto que mais está bombando e que a gente vem falando aí ao longo de todas essas últimas semanas, a CBF trouxe aí essa questão à tona, que é da possibilidade de você ter mais estrangeiros jogando dentro do Brasil. De alguma forma, isso não tira a vaga, né, de um jogador brasileiro? Aí eu tô pensando no todo. A gente tem um celeiro muito grande de atletas no Brasil. E quando você deixa essa vaga ser ocupada por alguém que vem de fora, que a vida inteira a gente exportou nossos atletas, nossos treinadores. Agora a gente está repatriando alguns e estamos trazendo muitos treinadores estrangeiros. E a quantidade de atletas estrangeiros que estão no Brasil é absurda, né? Sem dúvida. Na verdade, isso foi uma proposta dos clubes, né? Partiu, se não me engano, do São Paulo, que queria ter o 7º estrangeiro. E levou a CBF, levou no arbitral, foi votado e, por unanimidade, foi aprovado o 7º estrangeiro no futebol brasileiro. Eu estava no arbitral, participo do arbitral e fui voto vencido, naturalmente. Os 20 clubes aceitaram o 7º. E eu ponderei, eu fiz uma série de ponderações, porque era o termo que eu vinha falando sempre. Eu não acho saudável essa quantidade de jogadores estrangeiros no país. Ele tira espaço dos nossos jogadores, ele tira a motivação dos meninos que estão virando o sub-20, ou até do próprio sub-23, que tem algumas competições de 23. E o que eu acho que é mais grave, Vanessa, assim, porque se você traz para o futebol brasileiro o Arrascaeta, o Gatito, o Gomes, o zagueiro do Palmeiras, o Cano, pô, legal, são caras que vão contribuir para o crescimento do futebol e do companheiro brasileiro que está ali, né? Principalmente se for um menino. O problema é que o futebol brasileiro vem um monte de jogadores que não tem capacidade e qualidade para jogar aqui, no meu modo de ver. E é muito claro, se for fazer uma relação de nomes na história aí, quantos jogadores estrangeiros vieram aqui e não tiveram rendimento, vai ser fácil de constatar o que eu estou falando. Então, eu bati muito nisso, fui contra, principalmente por essa questão de tirar o espaço dos meninos, principalmente da base. Imagina você ter um atleta que vai até o 20, na esperança daquela de subir para o profissional, e quando ele sobe, ele tem já um ou dois estrangeiros. Vai concorrer com um cara que muitas vezes não tem nem a capacidade que ele tem, mesmo ele sendo jovem. Patrick, eu acho que na Inglaterra, né? Inglaterra, Itália, Alemanha. Tem um mínimo de, acho que 8 jogadores. Sim. Que são nacionais, eles né? Eles impõem que eles sejam inscritos no campeonato também, e para também você inscrever outros jogadores de outras nacionalidades. Né? Porque aí você já sabe que você tem uma base mínima que tem que ser jogador local. Na realidade, a regra que tem é que você tem que ter 8 formados no clube, na nacionalidade do país. Agora, isso não quer dizer muita coisa. Porque você pode ter num elenco de 32, você pode ter 8 formados por força da regra, mas os 8 não seriam aproveitados. Não adianta ter para não usar. Se você lembrar, me veio a cabeça aqui, tem vários exemplos, mas me veio a cabeça o Chelsea, quando ele foi campeão da Champions. Só tinha um inglês jogando, que era o capitão. E o segundo inglês... Reece James. Eu não me recordo o que era. Então, assim... Provavelmente tinha 8 lá no elenco, por força da regra. Mas e aí? Então, assim, para o mercado europeu, esse modelo de invasão, entre aspas, de estrangeiros, ou o próprio pessoal da comunidade europeia, foi bom, porque eles tinham dificuldade de renovação. O Brasil não, o Brasil é um celeiro, cara. Toda hora surge. Ontem entrou o jogo do Flamengo contra o Del Valle, entrou um menino... Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves.
Eu com o nome eu sou complicado. É o número 40, ele entrou de Queria ponta falar, direita. Matheus Gonçalves. Problema. Então, Matheus, exatamente. Matheus Gonçalves, exatamente. Pô, você vê a qualidade do menino. Assumiu a responsabilidade ali. Igual a ele, tem um monte que surge. O menino do Vasco mesmo, que foi vendido pro Chelsea, tá Andrei voltando. Então, Santos. assim, Andrei. é uma quantidade de jogadores que surge toda hora. Nós não precisamos dessa invasão aqui. Agora, no meu... E quando eu digo meu modo de entender, eu digo em nome das instituições que eu represento, que a gente discute sobre esse tema. Isso tudo tem muito a parte comercial. Ela se sobrepôs ao interesse comercial, que é muito bom, tem que ter mesmo. O futebol É o precisava que movimenta o futebol. Exato, tá perfeito. Mas ele se sobrepôs de uma tal maneira aos interesses esportivos que, no meu modo de ver, não se tornou saudável. Então, assim, a questão financeira, ela está em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, os caras negociam os jogadores porque tem interesse comercial dos empresários, dos dirigentes, de todo mundo. É uma gama de gente envolvida quando você traz um estrangeiro para cá ou uma própria negociação de um brasileiro. Então, movimenta muito dinheiro. E aí, quando você só pensa no negócio, você está esquecendo do esporte. O esporte você está esquecendo dos meninos que nós formamos nessa gama de jogadores que tem no Brasil. E, Sampaio, você acha que isso pode impactar diretamente na nossa seleção? Porque você citou o exemplo do Chelsea e a Inglaterra não ganha o Mundial há quantos anos? O último foi em 60? Foi isso aí, se não me falha a memória? Inclusive é contestado que teve um negócio de arbitragem aí, não sei não. Aí não, esse mérito Aí não é com a gente, aí não é com a gente. Mas assim, você acha que pode impactar direto na seleção? Cara, eu acho que impactar direto na seleção, não, porque nós temos muito bons jogadores. Para eles lá foi lucro. Se você pegar a Inglaterra antiga, a Inglaterra só jogava com bola longa, tudo brucutu, tudo cintura dura, como falavam na época. A Itália, por exemplo, ela já está questionando a quantidade de estrangeiros. Um dos principais jogadores italianos é o Jorginho brasileiro. E quantas Copas do Mundo a Itália já não foi nos últimos 2 anos? Então, assim, aí se tu for falar comercial... Bom questionamento esse. Se você for traduzir isso em negócio, foi muito bom para o movimento. A Liga Inglesa é muito forte. Se você movimentar a Liga Italiana em termos de negociação, comercialização, é muito bom economicamente, mas o país está ganhando o que com isso? A Premier League tem muito estrangeiro. Né? E aí, muita gente... eu vi um programa de vocês uma vez, vocês perguntando para o Luizinho e para o Acácio, a Liga Brasileira é mais forte, ou não foi alguma coisa assim? Equilibrada. Mais equilibrada. É a mais equilibrada. Porque lá fora, você vê seleções jogando com camisas de clube, você não vê equipe jogando, né? Você vê seleções jogando. Então, aí você tira ali, pegar a Espanha como exemplo, você tira ali Real, tira o Barcelona e um pouco o Atlético, o restante é tudo igual, não tem. Então, o nosso aqui é muito bom, é um campeonato muito bom, porque é a essência do futebol brasileiro. É a qualidade do jogo brasileiro. E eu acho que essa invasão de treinadores, essa invasão de atletas que não têm... Não te parece assim que agora virou moda, agora todo treinador tem que ser português? É como se a gente tivesse... Eu fico pensando com a cabeça, se eu fosse treinadora, eu acho que eu me sentiria desvalorizada. Sim. Não sei se vocês se sentiram assim. Mas Sim. é assim, a vida inteira nós somos o futebol pentacampeão do mundo. Aí, de repente, já estão cogitando um treinador estrangeiro para a seleção, aí já começaram a vir vários treinadores, a seleção feminina já tem uma treinadora estrangeira. Sim. Então, assim, eu fico me questionando. Isso começou no 7-1, né? Que começaram a bater no Filipão, que estava ultrapassado. Aí a primeira onda foi a dos novos treinadores, né? Tinha que ter novos treinadores e tal. E aquela onda passou, porque na realidade nem todos, o Barbieri está aí, vingou, o Zé também, mas nem todos vingaram. Então viu, opa, não é bem assim. Não é tirar os velhinhos e botar os novos para resolver. Aí a segunda onda agora são os estrangeiros. Então desvalorizam o trabalho, dizendo que os treinadores brasileiros eles são ultrapassados, e não são. A diferença é que quando um estrangeiro desse chega aqui, ele tem um contrato rígido, que ele bota a equipe dele. Ele determina o que ele quer. O Jesus no Flamengo, ninguém se envolvia. E aí você tira emprego também de toda a comissão técnica. Sim, né? exatamente. É a comissão técnica que ele traz lá do país dele. Ele traz toda a comissão técnica, é uma forma de segurança para ele.
porque ele vai poder aplicar o trabalho dele. Trabalhar com quem ele já conhece e já está habituado. Então, assim, aí um brasileiro chega hoje, que fazia muito isso enquanto teve muito prestígio, foi o Luxemburgo. Um brasileiro chega num clube hoje e quer levar 5, 6, 8 caras, não pode. Então, assim, há uma diferença no tratamento na hora das definições. E eu não vejo uma diferença tão grande em termos de qualidade de trabalho no dia a dia dos nossos treinadores para os treinadores estrangeiros que estão aqui. Mas você não acha que todo treinador deveria ter essa mesma atitude que o Jesus teve? O Mourinho fala muito disso, por exemplo. Até é europeu, mas enfim. Você não acha que tem que ter essa atitude do professor chegar e falar, o time é meu, eu comando desse jeito? Você acha que tem que ter isso? Ou tem que ter Não, eu acho que tem que ser assim, e eu acho que o treinador, principalmente o treinador brasileiro, ele deve ter o respaldo da diretoria. Porque na hora que você está à frente de uma equipe, e se você quer ou punir, ou tirar um jogador, a estrela, tal, tem uma série de gente trabalhando para que aquilo não aconteça. Então, aquilo fragiliza o treinador. Então, você vê quantos jogadores aqui, os mais destacados hoje, se fica fora do time num primeiro jogo, né, num jogo, ele demonstra insatisfação. Então, lá na Europa não existe. Os caras, quando chegam aqui, eles colocam esse tipo de conceito de trabalho e acaba sendo bem aceito. De uma forma ou de outra, é bem aceito. Você vê o próprio o treinador que está no Flamengo agora, o Vitor Pereira. Ele está tentando implantar uma filosofia de trabalho. Está difícil, né? Os próprios jogadores falam... tempo, né? Então, os próprios jogadores falaram que o brasileiro não permite, porque não existe planejamento de médio e longo prazo aqui. Exatamente. O treinador perdeu 3, tchau. Exatamente. Então, assim, ele, provavelmente, os jogadores mesmo vêm falando, pô, nós temos que adaptar o modelo de trabalho dele e tal. Então, se der tempo, em algum momento vai desaguar. Mas se fosse um brasileiro, se perdesse esses 3 títulos aí, provavelmente já tinha saído. Você levantou O que você que está em casa aí acha disso aí? Manda a sua opinião pra gente aí, ó. Se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações e deixa o seu comentário aí, dá sua opinião. Diga lá, Patrick. E você levantou uma bola, né, que no momento, em 2014, depois da Copa do Mundo, que o Brasil tomou 7-1, percebeu essa necessidade de ter uma modernização do futebol brasileiro. E aconteceu essa leva dos treinadores mais novos, né, o Jair Ventura, o Barbieri, o Zé Ricardo, o Fernando Diniz. Dos que estão agora, né, só sobrou o Fernando Diniz e o Barbieri, que estão ainda em times da Série A. E depois vieram os treinadores estrangeiros, que a gente está pensando ainda se realmente estão funcionando, né? Porque já vieram vários que não deram muito certo. O Domenech Torren veio, não deu certo. O Vitor Pereira está enfrentando muita instabilidade no Flamengo. Para você, mais ou menos, o que você diria que seria necessário para modernizar o futebol brasileiro sem ter que exportar tanta coisa de fora? Primeiro, a gente ter uma tranquilidade e dar segurança para quem está executando o trabalho. O problema é a intranquilidade no trabalho. Muitas vezes eu percebo e vi treinadores que muitas vezes não jogavam tão alto, tão ofensivo, porque tinha que se resguardar um pouco. Porque sabe que se perder é complicado. Então, assim, eu acho que é a mentalidade. A mentalidade econômica mudou. A gestão econômica mudou, né? São várias pessoas hoje envolvidas no futebol, vindo do mercado de capitais, da iniciativa privada. Então, mudou a gestão. Mas tem que entender essa parte esportiva também. Se você não der segurança para o treinador, se você não der tranquilidade, se você não fizer um planejamento de médio a longo prazo, não vai funcionar. Não tem sobrevida esse treinador, porque vai, ele não tem tempo de fazer assim, trabalho nenhum. Não, e tem clubes que, se você for buscar hoje na folha dele, ele está pagando 5, 6 treinadores, porque manda um monte embora e tem uma conta que vai chegar lá no fim do mês para pagar. Então, assim, aí esbarra na gestão, né? Então, a gestão dos clubes. Exatamente. Então, se você quer modernizar, eu acho que você tem que entender esse processo de tempo. Você tem que deixar o cara treinar, você tem que deixar o cara implantar a filosofia dele e depois cobrar. Não é o próprio Flamengo. Pô, o cara veio de uma férias longa, uma pré-temporada curta, para jogar 3 decisões. A culpa é de quem? É do treinador só? Acho que planejamento é a palavra da vez, né? Porque você vê o único time brasileiro que
tem um trabalho longo e que talvez tenha o mínimo de planejamento desportivo é o Palmeiras, que manteve o Abel Ferreira durante 3 anos. Sim. E é o único time que você vê que tem uma certa liga. Mas é assim, vem mantendo, espero que venha mantendo, por um conceito de trabalho, e não pelos resultados que está obtendo. Porque se ele não tivesse conseguido todos esses títulos, será que ele estaria ainda? Então é o que eu falo, tem que ter um conceito, tem que ter um planejamento. Não adianta. O Abel realmente está fora da curva, como foi o JJ também. Agora, quantos já passaram por aqui e patinaram? E sofreram o que os brasileiros sofrem, de perder. O que era o treinador, o português, que era o treinador que teve aqui na Copa do Mundo? Não, eu esqueci agora. Ele esteve no Brasil, ele foi eu acho que estava na Coreia, esqueci o nome dele agora. Ele esteve aqui e sofreu. Em 2, 3 jogos, um período curto, ele foi mandado embora. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: se não tiver um planejamento e um trabalho de médio a longo prazo, fica sujeito a chuvas e trovoadas. Pode dar certo ou não. O próprio Botafogo passou por isso temporada passada, que começou com o Luiz Castro e ali no meio da temporada teve uma decaída normal, porque o Botafogo fez um time ali muito em cima da hora. E muitos torcedores botafoguenses ficaram surpresos com o Luiz Castro não ter caído ali naquele momento de decadência que ele teve. E é uma coisa que realmente tem que deixar, é o que a gente fala, né? Deixar os caras trabalharem. Mas isso aí pode ser reflexo do SA. Trabalho dele, não, da SAF. Da SAF. Porque, na realidade, acredito eu que esses caras têm um outro entendimento. É igual a tua empresa. Tem uma outra visão, né? Você tem teu gerente lá, né, trabalhando na tua empresa, você sabe que em algum momento ele pode ter altos e baixos, mas se estiver dentro do caminho traçado, tu vai segurar. Então, eu acredito que esse negócio do Castro foi por isso, que era a SAF. Talvez se fosse o Botafogo, talvez não tivesse ficado. A diferença... Pode falar, pode. Uma pergunta, voltando àquele jogo que você estava falando, econômico, do Brasil exportar muito para fora. Hoje em dia, muitas vezes você vê um garoto que muitas vezes nem estreou no profissional, já chegou a estrear, e o cara não recebeu nem proposta, os torcedores já estão vendo por quanto que ele pode ser vendido, por quanto que ele vai ser vendido, e quanto você acha que isso pode atrapalhar o nosso futebol, a nossa criação dos jogadores, de não deixar eles amadurecerem aqui no Brasil e já mandarem eles muito novo para a Europa? Aí a gente volta à conversa que a gente teve antes. A conversa da parte econômica. Os caras, eles querem produzir rápido, destacou, vende, faz dinheiro, enche o cofre, traz os velhinhos para dar nome e segue o jogo dessa forma. Então, assim, o atleta, quando ele está novo, ele tem que ser muito bem orientado. Você estava conduzindo uma pergunta e eu lembrei aqui, por exemplo, da questão do goleiro do Flamengo. Santos. Hugo Neneca. O Neneca. Ele se destacou, começaram a falar que ele ia ser vendido, tal. Nesse momento, eu acho, fugindo um pouco da tua... Claro. Do que você me contou, porque eu acho que... Não, eu acho que a questão da sair muito cedo é ruim para o nosso futebol, mas é o negócio. Está envolvido, está inserido no negócio. Mas me preocupa é quando o cara chega ali, todo mundo já começa a dizer que ele é craque, que ele é isso, que ele é aquilo, e aí os meninos se perdem. Sim. Porque até para você ter dinheiro é difícil, você tem que saber lidar com dinheiro. E tem uma cultura também lá fora que você, não é porque você foi contratado que você será titular. E aqui no Brasil, quando o cara se destaca, ele sabe que ele vai ser titular. Lá não, lá ele fica no banco. Sim. Quantos nossos foram para lá e ficaram no banco na Europa? Né? Não, é o que eu te falo, é o modelo. Eu joguei em Portugal também, e lá não tem essa coisa de você ficar questionando o treinador porque você não vai jogar. E a Europa é toda assim, mas já é um negócio que está inserido no conceito deles de trabalho. Esse menino que eu estava falando do Flamengo, o Neneca, você vê, ele se destacou num jogo contra o Palmeiras, muito bom goleiro, com todas as características. O que os empresários dele fizeram na sequência? Deram um Jaguar para ele. Porra. Cara, bagunçou a cabeça dele. Cara, é uma coisa de maluco. Tinha que dar um Fiat 147 para ele, para ele entender como é que é a vida. Meio termo também, acho que fica justo. Assim, cara, esse tipo de coisa me preocupa, porque eu vivi lá dentro. Eu vivi como atleta, vivo hoje por uma série de outras funções, e eu vejo jogadores, às vezes, se perdendo por força de uma má orientação. Pensa no Adriano, né? O cara sai da Vila Cruzeiro, né? Que ele morava, e de repente, cara, ele ganha a Europa, assim, ele vira o imperador. Sim, é uma mudança muito grande. Não pode deixar a fama subir a cabeça. Eu, assim, como treinador, tenho 300
exemplos disso. Teve um jogador que eu estava no Boa Vista e nós fomos até a final naquele ano, foi bem legal com o Flamengo, e veio um jogador emprestado do Flamengo. E aí eu chamei e falei, ó, aqui não é Flamengo, aqui da gente é tudo operário, nós vamos ter que ralar. Aí, não, professor, vou agarrar a oportunidade, porque você vê, eu jogava no Clube X, ganhava R$1.000. E fui jogar no Flamengo, passei a ganhar R$33 mil. E só chegava quase praticamente de manhã todo dia, porque eu saía com fulano, ciclano e beltrano. Então, assim, a carreira do cara ali acabou. Assim, é um impacto muito grande. É um impacto. Eu sempre cito, eu fui treinador do Ronaldo Fenômeno, né? Na base, no São Cristóvão, na época. Assim, como o futebol modifica. Em 91, né, em 92, eu era o treinador do Ronaldo lá no São Cristóvão. O Ronaldo ali realmente já era um... Você já percebia isso? Vanessa, a gente sabia que ele ia jogar em alto nível. A dizer que ele ia ser o número 1 do mundo, pô, seria uma pretensão, estaria mentindo. Viram isso, né? Número 1 do mundo. Então, assim, ele de fato era diferente. Então, assim, aí tu vê como é que era. Em 92, o cara jogava no São Cristóvão. Aí pegava o trem para ir para casa. O sonho dele na época era um Big Bob, a gente até brincava com isso. Aí, em 93, ele está no Cruzeiro, se eu não me engano, com um salário de 33 mil, que era dinheiro pra caramba, e tinha um Golf, não sei se você lembra do Golf, que era um carro caro pra caramba. Isso em 93. Em 94, ele estava no PSV e era tetracampeão do mundo, com certeza com uma quantia enorme. Então, assim, a vida desses atletas, elas mudam da noite para o dia. Se você não estiver preparado, se você não tiver uma boa orientação, você vai se perder. Mental também. Então, mental, mas principalmente assim, é porque muitos vêm, como você falou do Adriano, vem da Vila Cruzeiro. Então, são pessoas assim com uma formação geralmente, às vezes, né, baixa e não tem uma formação escolar, cultural, uma base familiar que possa te orientar. Então, quando você vê uma fragilidade deles, né, é natural, porque o cara não está acostumado com aquilo. O importante é quem está em volta. Pô, não vai por aí não, que aí está errado. Aproveitando a questão do Jaguar. Mas é isso aí que eu falei para o pai do Neymar. Eu falei assim, o senhor foi muito... foi muito importante o que o senhor fez com o seu filho, porque o senhor cercou o seu filho de amigos dele. Então lá o Cebola, os meninos que jogam videogame com ele, enfim, são os amigos dele. Então ele conseguiu manter aquele entorno em cima de um menino que, pô, saiu muito jovem do Brasil, aí voltou para cá, aí depois não teve como mais o Santos segurar aqui, e a vida dele mudou completamente. Mas ele, quando cerca, né, o Neymar com a galera dele, essa galera também ajuda a manter a origem o dele. Pé no chão. É isso aí. Isso é fundamental. Aproveitando essa deixa que a Vanessa falou do Adriano, de ir para a Itália, um exemplo que a gente tem muito próximo aqui atual é o Gabi, que é um jogador que se destaca aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, não só carioca, o brasileiro também. Rei da América, rei da Libertadores, e acabou que não se destacou na Itália, no Inter. O que você acha que pode ter acontecido? Benfica. Passou pelo Benfica também, bem lembrado. O que você acha que pode ter acontecido com o Gabi? Cara, assim, eu não conheço bem a história dele lá fora, o que aconteceu. Eu conheço o Gabriel de ver jogar, os contatos que nós temos com o sindicato, contato mais institucional, mas a gente percebe que ele é um pouco, né, temperamental, o jeitão dele, e ele é um fantástico jogador, né? Então, meu filho, inclusive, é fã dele. Eu não sei se pode ter tido alguma questão de temperamento, essa coisa de não aceitar não jogar, entende? Ou a mudança muito grande, porque não é fácil, cara. Muita adaptação, né? Eu quando jogava, já falei, não fui um grande jogador igual esses caras, mas eu saí do Brasil cedo. Quando eu cheguei no primeiro país que eu fui, quando eu bati no quarto, se o avião estivesse do lado, eu entrava e vinha embora. Ai. Entendeu? Porque Nossa, é difícil, entende? É uma outra realidade, uma outra cultura, tudo diferente. E aí o cara chega num futebol italiano, num nível desse, no próprio Benfica, às vezes se não se adaptar rápido, aí começa a ter problema e os caras lá são frios. Aqui a gente não quer problema. Então... eu comparo com férias, né? Você chega num novo país, eu tô de férias, eu vim aqui conhecer. Só que ali é o seguinte, é como se fossem umas férias, só que não, né? Você se habitua ali, que legal, tudo novo, muito maneiro, meu clube, não sei o quê, uma nova realidade, sim, mas e agora? Agora você tem que se adaptar mesmo para você viver aqui com a comida, com a cultura, e seu futebol tem que aparecer. É muito diferente. E ele também foi novo, né? Ele saiu novo, né? Foi muito novo. Então assim... Destaque no Brasil.
Não. Mas você acha que o temperamento pode não sei influenciar? não sei se pode ter sido isso. A gente está falando por Claro. imaginar pela forma com que ele, às vezes, se comporta. Mas ele é um jogador fantástico. Pô. Talvez Isso aí agora, a gente não tem dúvida. talvez agora, com a idade, eu acho que ele tem 25 anos, eu acho, né? Por aí. 26. 26. Talvez agora, se ele sair, vai ser diferente, Mais provavelmente. maduro, né? E o Sampaio claro. trouxe um assunto aqui que, para mim, pelo menos é fundamental e que, às vezes, é muitas vezes ignorado no futebol brasileiro, que é a preparação psicológica. Sim. Você, como presidente do Sindicato dos Atletas, vê que eles sentem essa necessidade, né? Porque muitas vezes dirigentes, eles escanteiam essa preparação psicológica, escanteiam profissionais de psicologia nos clubes. Cara, assim, nos grandes clubes, você tem toda uma infraestrutura uma equipe multidisciplinar que, inclusive, tem o psicólogo, tem todos os profissionais adequados. E eles fazem um trabalho nessa direção também. Nos clubes menores, realmente é mais complicado. Você não encontra isso, porque os clubes, por ter uma certa dificuldade, eles entendem isso como despesa, e não como um investimento, e não como uma estrutura adequada. Agora, é fundamental esse trabalho psicológico, porque exatamente para o menino não se perder, entende? Porque lidar com dinheiro, até para você ter dinheiro, você tem que saber lidar com dinheiro, senão você vai se perder. Não é fácil lidar, não é fácil ter muito dinheiro, né? Não, porque é fogo, Vanessa. De repente você Você é uma mudança de realidade. Você não tem nada. De repente você pode comprar o maior carro do mundo, pode comprar um helicóptero. E é a primeira coisa que eles fazem, né? As comprar meninas, uma casa para a mãe, um carro, né? Daquele último modelo. Todas as meninas lindas do mundo querem ele. Então, assim, o cara vive um mundo que é um mundo que, cara, todo mundo quer ter. Mas se você não tiver cabeça, você se perde. Alfredo, muito obrigada pela presença, muito obrigada por esclarecer aqui pra gente. Eu acho que um papo assim extremamente rico, né, de informação. Venha mais vezes. Você que está com a gente aí já sabe, né? Deixa seu comentário, manda aí o seu like, compartilha esse conteúdo. É importante você estar inscrito aqui no canal, só vem. Se você é jogador caro, vem participar aqui com a gente. Obrigada pela presença, viu? Obrigado a você. Toda vez que precisar, é só chamar que eu venho correndo. Muito agradável aqui, muito bom. Até a próxima.